Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Retomamos o segundo e último bloco desse programa dedicado à misericórdia de Deus no Ano Santo da Misericórdia. No primeiro bloco, explicamos já uma parte da segunda parábola da misericórdia no capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas, a parábola da dracma perdida. Nesse segundo bloco, nós vamos retomar a explicação que demos no primeiro bloco. De novo, para recordarmos o teor da parábola, qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a lâmpada, varre a casa e a busca diligentemente até encontrá-la, e tendo-a encontrado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, achei a dracma que tinha perdido. Digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Já explicamos o sentido da dracma, já explicamos o que significa a mulher perdendo uma delas, já explicamos o que significa acender a lâmpada e terminamos o primeiro bloco falando de varrer a casa. Muitas vezes, para se encontrar a dracma que se perdeu, para encontrar uma alma desviada, é preciso varrer a casa. A casa é o contexto, é o espaço físico no qual a mulher tem poder, tem domínio, tem solicitude, dispõe da casa. É preciso muitas vezes varrer da vida de quem procura e da vida de quem está perdido tanta sujeira. Às vezes, uma pessoa se afasta da igreja pela sujeira que existe nela. Às vezes, um filho se afasta da igreja pela sujeira que ele vê na conduta dos pais, no comportamento dos pais. Sujeira de palavras, sujeira de comportamentos, sujeira de uma vida pagã. Sujeira de uma atitude, ou seja, um conjunto de atos, atitudes incompatíveis com a fé que se professa. Viver como se fosse um pagão, agir como um pagão, transformar o seio da família, na verdade, numa montanha de entulhos, de lixo, de paganismo, de maus costumes, de maus hábitos. Aqui é um convite a que nós nos preocupemos não apenas com a ovelha que se desgarrou, mas tentemos descobrir as razões pelas quais essa ovelha foi para longe do redil. No caso da parábola da dracma perdida, por que esta dracma não é encontrada? Por que ela se distanciou? Por que ela se afastou da mulher? Por que a mulher não tem mais domínio sobre ela? É tão importante, em âmbito da família, que pai e mãe se coloquem diante de Deus e se perguntem: por que meu filho não reza? Por que meu filho não mais se confessa? Por que meu filho não frequenta mais a igreja? Por que a relação do meu filho com nosso Senhor Jesus Cristo hoje é absolutamente nenhuma? Por que ele tem mudado de religião? Ou por que ele não tem religião alguma? Varrer a casa. Fazer uma limpeza na nossa vida. Um recado sutil de nosso Senhor: varrer a casa. E a busca diligentemente até encontrá-la. No capítulo 2 do Evangelho segundo Lucas, nós temos um exemplo luminoso de pai e mãe que procuram o filho que se perdeu. É o próprio Jesus. Aos 12 anos de idade, Maria e José, pai adotivo de Jesus, Maria, esposa de José, descem com o menino Jesus, conforme o costume daquele tempo, para a celebração da Páscoa em Jerusalém. E eles retornam com a caravana e já estão a caminho da Galileia, de Nazaré, sua casa, sua terra, sua pátria, quando eles descobrem que Jesus não está no meio deles. E voltam
e procuram o menino até encontrá-lo no templo. Filho, o que nos fizeste? Eis que teu pai e eu te procurávamos aflitos. Maria e José procuram o divino Jesus, aquele que não tem culpa, aquele que não tem mancha, aquele que não tem mácula. Aqui estamos tratando da dracma perdida. A mulher, depois de varrer, busca diligentemente. Ela perscruta cada centímetro da casa. Ela esquadrinha cada espaço da casa e não descansa até encontrá-la. Em âmbito familiar, um recado claríssimo para os pais: acender a lâmpada, varrer a casa, procurar diligentemente até encontrar a dracma perdida. Fazer com que a luz de Cristo resplandeça nesse contexto. Varrer a casa, o combate ao pecado, um policiamento sério, abrangente, incondicional, completo, para extirpar da nossa vida toda a sujeira, romper com o pecado e buscar diligentemente, a tempo e fora de tempo, os conselhos, as admoestações, a pregação, o anúncio claro, explícito do Santo Evangelho a quem ouviu, mas não ouve mais, a quem ouviu, mas não compreendeu direito, a quem ouviu, praticou, mas agora está abandonando, está se desviando, está simplesmente rechaçando, está mudando de religião diligentemente. A diligência significa o cuidado, o zelo, a solicitude, procurar com critério, procurar com atenção, procurar minuciosamente e não fazer certas iniciativas genéricas, certas buscas tão superficiais. Há pessoas que acham que pensam que para ir ao encontro da ovelha que se perdeu é suficiente falar vagamente de Cristo, falar docemente, superficialmente de Cristo. Às vezes essa diligência exige o propósito de estabelecer uma aproximação paulatina, mais séria, concreta, estabelecer um diálogo respeitoso, o diálogo que é capaz de ouvir as queixas, as reclamações da dracma que se perdeu, porque se afastou de Deus, porque não mais reza, porque... E não um discurso moralista, atenção, com o devido respeito à teologia moral, mas ir ao encontro da dracma que se perdeu é, antes de tudo, colocar-se no lugar dela e procurar entender as razões que as levaram a se distanciar do Senhor. E depois, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, principalmente o apóstolo Pedro, que fala que nós devemos dar as razões da nossa esperança. Nesse diálogo, às vezes difícil, porque a dracma que se perdeu está chocada, está machucada, está perplexa, está escandalizada, está horrorizada, ou está desorientada, ou foi manipulada, ou foi enganada, ou passou por um processo de agnosticismo, de ateísmo, ou mergulhou em certas filosofias de vida, determinadas convicções, crenças, enfim, procurar diligentemente. Trabalho árduo por vezes, mas a palavra é diligentemente, buscar diligentemente. Portanto, um propósito contínuo que não descansa enquanto não encontra a dracma. Avança o texto. E tendo-a encontrado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, achei a dracma que tinha perdido. A alegria de Deus
não é experimentada sozinha. Deus se digna partilhar com outros. Aqui, a mulher que reúne vizinhos, que reúne amigos. O encontro da dracma perdida é um encontro que é passível de uma festa comunitária. É algo que extravasa, que ultrapassa os limites da casa. Venham vocês, minhas vizinhas. A minha alegria é tanta que eu gostaria que vocês participassem dela. Tamanha é a minha felicidade que eu quero celebrar com vocês. E então chega o arremate. Haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. A festa no céu é uma festa comunitária. Aqui na terra, nós temos um antegozo do céu, a celebração da Eucaristia. Todo sacramento tem uma dimensão comunitária porque são sacramentos da Igreja. A festa da Eucaristia, durante a qual o reconciliado, depois de ter experimentado a reconciliação com Deus e com a Igreja, no sacramento da penitência, pode entrar na fila da comunhão, tendo renunciado o pecado, tendo feito a experiência do encontro, tendo se deixado encontrar pela mãe, pela dona da casa, pela Igreja, que manifesta a bondade, a solicitude e a misericórdia do Cristo no sacramento da penitência. Agora, tal dracma que se perdera vai aceder, vai participar do banquete eucarístico. Festa na terra, banquete da Eucaristia, festa no céu. Mas atenção, porque a parábola, que é um hino à misericórdia de Deus, diz: haverá alegria no céu por um só pecador que faça penitência. De nada adianta professar que Deus é rico em misericórdia, que tem uma mãe que acende a lâmpada, que varre a casa, que busca diligentemente a dracma e que convida todos para celebrar, porque a dracma que se perdeu foi encontrada, se essa dracma não faz penitência. A alegria no céu não é tanto pelo Deus misericordioso, é pela certeza de que a misericórdia de Deus levou aquele pecador ao arrependimento. Ele, tendo sido encontrado por Deus, fez penitência. Deus seja louvado pela sua grande misericórdia, também ilustrada de forma tão bela, tão pura, tão profunda, tão misteriosa, pela parábola da dracma perdida.